Igrejas fechadas, igrejas abertas, qual é a melhor posição a se tomar durante esse período de crise, de colapso? Nós estamos vendo aí algumas lideranças e cada liderança evangélica tem tomado uma atitude, tem se posicionado de uma forma. Alguns resolvem fechar as igrejas e outros resolvem abrir as igrejas. E algumas pessoas têm até me perguntado qual é a minha opinião, o que eu penso sobre isso. E eu acho que nós não devemos julgar aqueles que estão deixando as igrejas fechadas, porque eles têm os seus motivos, como também não devemos julgar aqueles que estão deixando a igreja aberta. O julgamento ele vai existir mediante o fato de cada um ter uma opinião sobre esse assunto. Por exemplo, alguns estão fechando as igrejas porque dizem que precisam, nesse momento, colaborar com o Estado, porque cada governador do seu estado está tomando uma medida e essa medida ela é preventiva, ela é com intenção de se precaver de um mal maior. Então, por causa disso, os líderes eles estão fechando a sua igreja para colaborar com o governo, colaborar com o Estado, colaborar com o posicionamento do Estado. Os pastores estão apoiando fechar as igrejas para que justamente esse mal não venha proliferar sobre os idosos, sobre as crianças, sobre as pessoas. Então, é justamente com a intenção de ajudar para que as pessoas não venham ficar se juntando em um ambiente fechado, onde tenha muitas pessoas e esse mal venha continuar crescendo. Por outro lado, existem pastores que não aceitam fechar suas igrejas e que as igrejas devem continuar abertas, né? Porque o papel dela é justamente nesse período de colapso, nesse período de crise, continuar orando, buscando ao Senhor para trazer paz ao coração das pessoas, para que as pessoas não venham viver esse período em um período de medo, em um período de inquietação, até porque a igreja ela é uma das válvulas de escape que a sociedade possui. E o que eu penso sobre tudo isso? Porque tem a opinião do pastor que fecha a igreja, tem a opinião do pastor que deixa a igreja aberta, e o que eu penso sobre tudo isso? Bom, eu penso o seguinte, pelo menos no meu estado, eu sou do Rio de Janeiro, o transporte ainda está funcionando, os aeroportos ainda estão funcionando, eu penso que os shoppings ainda estão abertos, ainda funcionam normalmente. Os grandes centros, ainda no período de hoje, que nós estamos gravando esse vídeo, ainda estão funcionando, ainda não estão desativados. É óbvio que existem algumas medidas onde escolas não estão funcionando, as crianças já estão de férias antecipadas, alguns restaurantes não estão mais funcionando. É óbvio que essa medida de diminuir as pessoas no meio da rua já foi colocada, imposta pelo governo. Porém, contudo, há uma conscientização colocada pelo governo para que as pessoas não estejam presentes nesse ambiente, mas não há uma imposição, né, fazendo com que o transporte venha fechar, com que alguns setores venham fechar. Ainda tem muita coisa funcionando. Então, diante disso, onde tem muita coisa funcionando, eu acho, na minha opinião, que a igreja não deveria fechar nesse momento. Por mais que a gente saiba que existe o perigo das pessoas estarem em contato. Eu acho que se é para fechar tudo, então fecha tudo. Se é para fechar a igreja, porque eu vejo a igreja como uma válvula de escape da sociedade, então fecha o transporte, então acaba com tudo, fica todo mundo dentro de casa e nós concordamos com essa medida. Até porque não há nenhum problema, pelo menos ao meu modo de ver, de realizar um culto online, porque até porque isso não é algo que vai se consolidar, é só uma medida momentânea, é só um período até acabar com esse surto e diminuir esse surto. Agora, a questão é por que a igreja ela tem que ser colocada nesse patamar de logo fechar, de logo acabar, de logo terminar, porque lá tem gente, porque lá tem uma aglomeração de pessoas. Eu penso, eu sou do Rio de Janeiro,
E uma das coisas que mais teve aglomeração de pessoas aqui nesse estado foi o carnaval. E quando nós comemoramos, ou melhor, o Rio de Janeiro, porque eu não comemorei carnaval, quando o Rio de Janeiro comemorou o carnaval, já estava aí com esse surto do vírus no mundo. Ainda não tinha casos de piores, coisas piores no Rio de Janeiro, coisas piores ainda no Brasil. Poderia não ter se consolidado a nível instantâneo no Brasil, mas a gente já sabia que tinha um surto mundial. Até porque o surto desse vírus que surgiu no mundo, ele começou no final do ano passado. E agora, de janeiro, fevereiro para cá, a gente já tinha visto esse surto alcançando a Itália, alcançando outros países. Por que o Brasil, precisamente o meu estado, o Rio de Janeiro, não se precaveu em relação ao carnaval? Por que não se policiou? Tendo em vista que viria turistas do mundo inteiro para o estado do Rio de Janeiro. Por que só pensar na igreja? Então, eu penso essa opinião, sabe? Por que sempre o dinheiro vai falar mais alto para as pessoas? Por que sempre é a economia que fala mais alto e não a vida do cidadão de bem? Eu acho que não há nenhum problema, na minha humilde opinião, não há nenhum problema em eu fechar a igreja, cultuar dentro de casa, participar de um culto online, transmitir a palavra para os membros da minha igreja, né? Ministrar uma palavra online. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas por que não foi tomado outras medidas? Por que o carnaval continuou? Porque aquilo que interessa empresários desse estado, da nossa nação, continuou. Por que essas coisas continuaram e não teve limite diante delas, tendo em vista que haveria crescimento desse vírus no nosso estado e no nosso Brasil? A questão, gente, é que sempre quando vai tomar alguma medida, sempre a igreja é colocado nesse patamar, nesse plano, sabe? De fechar as portas, de diminuir, de parar, de fechar. Eu queria convocar você nesse momento, o que eu queria nesse momento é convocar você para a oração. Vamos orar, vamos clamar, vamos entrar em oração, há poder na oração. Ora agora de onde você estiver, dentro da sua casa, aonde você estiver, nesse momento, levanta um clamor. Vamos orar pelo Brasil, vamos pedir para que Deus repreenda essa praga, esse vírus que veio corroendo o nosso coração, onde o povo está dentro de casa com medo, aflito, inquieto. Então vamos orar porque a oração ela tem poder, ela tem efeito e ela pode resolver o nosso problema. Nós ainda acreditamos no poder da oração. Então vamos se posicionar em oração. Pastor, qual é seu posicionamento? Fecha a igreja? Abre a igreja? Não, meu posicionamento é oração. Vamos orar nesse momento. Vamos continuar clamando a Deus. Vamos continuar buscando ao Senhor. Ore nesse momento para que Deus traga paz, para que repreenda esse medo, essa inquietação. Até porque esse medo dentro do teu coração, ele pode gerar no teu corpo coisas negativas que não vão ser bom para você. Então vamos clamar ao Senhor, vamos interceder. É momento da igreja se posicionar em oração, é momento da igreja clamar, porque a própria Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Tá certo? Então clame ao Senhor, se posicione em oração, clame todos os dias para que esse mal acabe logo de uma vez, porque é possível esse vírus ser exterminado, ele não conseguir proliferar, ele não conseguir crescer no nosso ambiente. Vamos orar para que Deus continue trazendo paz, para que Deus continue no controle de todas as coisas. E não julgue as pessoas, independente da decisão que os pastores estão tomando. Se você é pastor e você resolveu fechar a igreja e essa foi a direção de Deus para a sua vida, Deus te abençoe, pastor. Se você é pastor e não concorda e deseja continuar com a porta da sua igreja aberta, amém, pastor? Deus abençoe sua vida. Eu sei que você também tem critérios para manter essa posição. Agora, o que nós devemos fazer, independente de porta aberta, de porta fechada, é continuar orando. Continue orando, até porque a igreja não é um templo, a igreja somos nós. Então, ore aonde você estiver. Clame ao Senhor, seja dentro de um templo ou fora de um templo, se posicione em oração para que esse mal
saia o mais rápido possível e a gente consiga ter a nossa vida normal, né, fazendo as coisas que nós sempre fazemos aí no nosso cotidiano, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações. Lembrando que todo dia tem vídeo novo nesse canal, tá bom? Às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Fica na paz. Tchau.